Você já teve a sensação de que as coisas começaram a dar errado na sua vida sem explicação? A paz foi embora, a saúde enfraqueceu, a alegria sumiu da sua casa. E mesmo orando, mesmo tentando manter a fé, parece que Deus não responde. Agora, me escuta com atenção. E se eu te dissesse que algo entrou na sua casa com aparência de bênção, mas na verdade era uma armadilha do inimigo? Sim, é isso mesmo. O que parece inofensivo aos olhos naturais pode estar carregando uma carga espiritual invisível que tem contaminado sua vida, sua casa e até sua alma. Esse vídeo é um alerta do céu, uma mensagem urgente. Você vai descobrir que existem coisas materiais que se tornam portais espirituais. E o que entrou na sua vida como um presente bonito pode ter sido o motivo pelo qual sua família vive em guerra, sua saúde se deteriora e suas orações parecem travadas. Nas próximas cenas, você vai ouvir uma história marcante. Uma história real, simbólica e cheia de revelação. Mas também vai aprender, com base na Bíblia, como discernir o que vem de Deus e o que é uma armadilha disfarçada. Eu te peço agora, comente aqui nos comentários. Hoje eu fecho as portas espirituais da minha casa. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você está ajudando essa mensagem a chegar em outras casas que precisam se libertar. Muita gente não tem uma igreja por perto. Muita gente está sozinha. Por isso, este canal é um lugar de refúgio, oração e aprendizado. E quero te avisar, o penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave espiritual que você precisava para destravar uma bênção travada há anos. Então pare o que estiver fazendo, assista até o fim, porque o que Deus vai te mostrar hoje pode mudar completamente a sua realidade. O início de tudo. Um dia como qualquer outro. No interior de Goiás, numa cidade pacata chamada Mineiros, vivia uma família conhecida por sua fé simples e seu lar cheio de paz. Jonas e Lúcia, junto com os 3 filhos, Gabriel, Raquel e Samuel, levavam uma vida tranquila. Eram pessoas discretas, honestas, sempre presentes nos cultos da igreja local. A casa deles era um verdadeiro refúgio, um lugar onde a oração era constante e a alegria parecia fazer morada. As manhãs começavam com café quente e devocional em família. As crianças brincavam no quintal e Lúcia cuidava do jardim com um carinho. Jonas trabalhava como marceneiro e tinha orgulho do que construía com as próprias mãos. Tudo fluía em harmonia. Mas a rotina mudaria em silêncio e ninguém perceberia o momento exato em que a escuridão encontrou uma brecha para entrar. Foi numa tarde de sábado que Lúcia decidiu passar pela feira do centro da cidade, como fazia de vez em quando. Entre barracas de frutas, ervas e artesanato, algo diferente chamou sua atenção. Um pequeno espaço improvisado, coberto com panos escuros, exibia roupas antigas e objetos de aparência rara. As peças pareciam ter vindo de outro tempo, com tecidos coloridos, costuras elaboradas e um ar de mistério. Lúcia se encantou com uma blusa roxa de tecido fino, detalhes bordados e aparência sofisticada. Havia também um manto decorado com símbolos que ela nunca tinha visto. Achou tudo muito bonito e o preço inacreditavelmente baixo. Levou para casa como quem carrega um tesouro inesperado, acreditando ter feito um bom negócio. Ela não sabia. Mas aquele dia, aquele gesto simples, foi o início de uma mudança invisível que aos poucos transformaria completamente a atmosfera da casa. 3. Os primeiros sinais espirituais. Nos primeiros dias, nada parecia diferente. As roupas novas foram lavadas e guardadas com cuidado. Lúcia, animada, comentou com as vizinhas sobre a sorte de ter encontrado aquelas peças tão especiais. Os filhos também mostraram interesse. Gabriel, o mais velho, usou a blusa roxa em um culto, sem imaginar o que carregava sobre o corpo. Foi depois disso que as mudanças começaram.
Na primeira noite, Gabriel acordou sobressaltado, tomado por um medo que não sabia explicar. O quarto parecia mais escuro do que o normal. Ele suava frio e sentia como se alguém o observasse da penumbra. Na manhã seguinte, tentou não dar importância, mas aquilo se repetiu. Raquel, que até então era uma menina doce e tranquila, começou a mudar seu comportamento. Irritação, respostas ríspidas, um olhar mais pesado. Era como se algo tivesse bloqueado sua alegria natural. Samuel, o mais novo, passou a reclamar de dores de cabeça e um cansaço constante, mesmo após uma noite inteira de sono. Jonas e Lúcia também começaram a sentir a diferença na atmosfera da casa. O clima leve deu lugar a um ambiente mais tenso, mais denso. As orações pareciam não fluir. O sono ficou inquieto. Discussões sem motivo se tornaram frequentes. A harmonia que antes reinava estava desaparecendo. No início, pensaram que era apenas estresse. Uma fase difícil como qualquer outra, mas no íntimo havia uma inquietação. Era como se algo estivesse deslocado, como se uma presença silenciosa estivesse ali dentro, roubando aos poucos a paz que um dia foi abundante. E, sem perceberem, a casa havia deixado de ser refúgio e se transformado num campo de batalha invisível. 4. O peso invisível dentro de casa, com o passar dos dias, o que antes era apenas desconforto, se transformou em um fardo espiritual quase palpável. A casa, outrora cheia de vida, tornou-se silenciosa. Não um silêncio de descanso, mas um silêncio estranho, como se o ar estivesse pesado demais para carregar palavras. Gabriel, o filho mais velho, começou a se isolar. Passava longas horas trancado no quarto, cada vez mais abatido. As olheiras fundas e o olhar distante chamavam a atenção. Ele não queria conversar, nem participar das refeições em família. Raquel, antes sensível e amorosa, agora se envolvia em conflitos com os irmãos por qualquer motivo. E Samuel, o caçula, chorava durante a noite e não sabia explicar por que. Jonas tentava manter a rotina, mas o trabalho já não rendia. Erros que nunca cometia, atrasos inesperados, ferramentas que sumiam ou quebravam sem motivo. O cansaço era desproporcional e a mente parecia constantemente dispersa. Lúcia, por sua vez, sentia um peso no peito cada vez que entrava em casa. Às vezes, parava na porta e respirava fundo antes de atravessar a soleira. Algo a incomodava, mas ela não conseguia dar nome àquilo. O ambiente espiritual se deteriorava. Os cultos já não tinham o mesmo efeito. A oração familiar se tornara breve, mecânica, vazia. A leitura da palavra parecia bloqueada, como se houvesse um véu entre eles e a presença de Deus. O lar cristão, que antes transbordava louvor e gratidão, agora estava sufocado por uma névoa invisível. Mesmo sem entender racionalmente, todos sentiam. Algo havia entrado ali, algo que não pertencia àquela casa. Mas o que seria? E por que aquilo começava justamente agora? Lúcia voltava em pensamento aquela tarde na feira. As roupas, a sensação estranha que teve ao tocá-las. Uma lembrança quase esquecida começou a ressurgir, e com ela uma suspeita silenciosa que crescia dentro do seu espírito como um sussurro insistente. 5. O clamor por respostas. Lúcia não era uma mulher de muitas palavras, mas sempre foi sensível às coisas de Deus. E apesar de não entender tudo o que estava acontecendo, dentro dela havia uma certeza: alguma coisa não estava certa. Num final de tarde, enquanto todos estavam ocupados com suas rotinas silenciosas, ela se recolheu ao quarto. Sentou-se à beira da cama, segurando a Bíblia fechada entre as mãos. O ambiente estava pesado, o ar parado, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Lúcia fechou os olhos e, num sussurro quebrado, começou a orar.
Não foi uma oração eloquente, não havia palavras ensaiadas, mas havia sinceridade, havia entrega e havia sede de resposta. Ela pediu a Deus que mostrasse o que estava errado, que revelasse se havia alguma brecha, alguma porta aberta que estivesse permitindo a entrada de tudo aquilo. E quanto mais orava, mais sentia seu coração inquieto. Era como se algo dentro dela fosse sendo sacudido aos poucos. Minutos depois, ainda em silêncio, abriu a Bíblia aleatoriamente. Seus olhos caíram num trecho que falava sobre ídolos ocultos, sobre coisas que contaminam o acampamento e afastam a presença de Deus. Aquelas palavras pareciam ganhar vida. Tocaram o mais íntimo de seu espírito. Foi naquele instante que a imagem voltou clara à sua mente. As roupas da feira, as peças antigas, o tecido bordado com símbolos estranhos. E junto com a lembrança, veio uma sensação. Algo havia sido trazido para dentro de casa. E aquilo não pertencia ao ambiente de paz e santidade que um lar cristão deveria carregar. Lúcia ficou ali por alguns minutos, em silêncio, com o coração apertado, mas agora com os olhos espirituais se abrindo. Ela não tinha certeza de tudo, mas sabia o suficiente. Aquela era a primeira resposta do céu. E era hora de buscar mais. 6. A busca por orientação espiritual. Nos dias seguintes, Lúcia não conseguia mais ignorar o que sentia. A inquietação espiritual não dava trégua. Cada vez que entrava no quarto onde estavam guardadas as roupas da feira, seu corpo reagia. Um calafrio subia pela espinha. O ambiente parecia mais frio, mesmo sob o calor do fim de tarde. Aquela sensação era clara demais para ser coincidência. Mesmo sem explicação lógica, ela sabia. Havia algo errado com aquelas peças. Jonas, a princípio, resistiu à ideia. Achava que era exagero, mas bastou uma noite de pesadelos e insônia em que acordou com uma sensação de peso sufocante sobre o peito para que sua opinião mudasse. Na manhã seguinte, ele mesmo tomou a iniciativa. Disse que era hora de buscar alguém da igreja, alguém que tivesse experiência espiritual para ajudá-los a discernir o que estava acontecendo. A igreja que frequentavam era simples, o jovem pastor Elias, homem bom e seu vizinho. Foi ele quem insistiu para eles entrarem para a igreja. Jonas não queria, católico a vida toda, mas por insistência de Lúcia, acabou aceitando. E embora fizesse sentido que deveriam falar com o pastor Elias, Lúcia, com uma voz incerta, fez uma proposta que ninguém na casa teria esperado. Falou que teriam que procurar orientação de quem sempre foi amigo e íntimo da família, o padre. Tomé, o nome, pegou todos de surpresa. Padre Tomé era o velho pároco da igreja de São Bento, um homem de Deus com um coração profundo e um olhar sereno. Certa vez, Jonas e Lúcia frequentavam missas, retiros, até mesmo catequese. Mas então, a vida tinha tomado outros caminhos. O trabalho, o frenesi, as desilusões. E aos poucos a igreja tinha se tornado uma memória distante e, por fim, mudaram de igreja. No entanto, naquele momento de escuridão, aquele nome acendeu uma chama novamente. Talvez fosse hora de voltar e procurar a voz que eles tinham deixado, de ouvir. Padre Tomé não aparenta, mas já tem mais de 90 anos e é um estudante apaixonado e professor de filosofia e teologia em grandes universidades e em colégios de padres. Foi ele quem celebrou o casamento de Lúcia e Jonas e também havia batizado seus 3 filhos. No dia seguinte, eles apareceram na paróquia sem aviso. Era uma manhã de segunda-feira. A porta estava semi-aberta e o cheiro de incenso ainda pairava. No ar, encontraram o padre Tomé sentado num banco a ler o evangelho do dia. Quando os viu, sorriu sem surpresa e disse que não abre a igreja na manhã de segunda, mas sabia que alguém iria procurá-lo. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Então Lúcia, com voz trêmula, começou a contar a história. Do mercado, às roupas, aos sonhos,
ao desconforto inexplicável. Padre Tomé escutou sem interromper, com o olhar profundo, como se estivesse ouvindo também com a alma. Quando Lúcia terminou, um silêncio sagrado caiu na pequena capela. Padre Tomé fechou os olhos por um longo momento. Então ele disse, com voz calma, mas cheia de autoridade espiritual, que situações como aquela eram mais comuns do que se imaginava. Que objetos, roupas, presentes e até móveis podiam carregar com eles não apenas memórias, mas cargas espirituais. E que muitos lares cristãos estavam sofrendo porque abriam portas sem perceber. Ele não pediu provas, não pediu detalhes. Disse apenas que se havia inquietação no espírito, já era o suficiente. A orientação foi clara, que voltassem para casa, rezassem em cada cômodo, pedissem discernimento e sabedoria. E se confirmassem o que sentiam, removessem tudo aquilo que havia sido trazido sem oração e sem direção. Na volta para casa, não houve conversa, somente um silêncio reverente. Cada um carregava dentro de si a certeza de que algo estava para mudar. 7. A revelação e a decisão. Ao chegarem em casa, Jonas e Lúcia não sabiam exatamente por onde começar. A casa estava em silêncio, como se esperasse por algo. Era o mesmo ambiente de sempre. Paredes familiares, móveis conhecidos. Mas tudo parecia diferente. Havia uma atmosfera de expectativa e também de confronto espiritual. Jonas foi até o quarto onde estavam guardadas as roupas compradas na feira. Abriu a porta devagar, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. As peças estavam ali, dobradas cuidadosamente, como se nada tivessem de errado. Mas ao olhar para elas, ele soube. Era como se seu espírito testemunhasse uma verdade que os olhos não podiam ver. Lúcia entrou logo em seguida. Parou na porta e ficou observando. O ambiente estava mais denso, quase palpável. Não havia mais dúvidas. O que antes era apenas suspeita agora se tornava convicção espiritual. Sem dizer uma palavra, começaram a recolher os objetos. Roupas, lenços, adornos, tudo o que havia vindo da feira. Colocaram tudo em um saco e deixaram separado no quintal. Em seguida, passaram por cada cômodo da casa, rezando e orando em silêncio, pedindo a Deus que revelasse qualquer outro item que pudesse carregar algo que não vinha dele. Não foi uma busca apressada. Cada passo era feito com reverência. Era como se estivessem limpando espiritualmente o terreno, preparando o lar para a visitação de Deus. Naquela mesma noite, decidiram acender um fogo no fundo do quintal. Não por superstição, mas como um ato simbólico e profético. Um gesto de obediência espiritual. Um rompimento definitivo com aquilo que havia sido trazido sem discernimento. O fogo começou pequeno, mas logo cresceu. As roupas arderam rápido, soltando uma fumaça densa e escura. O cheiro não era comum. Havia algo estranho no ar. Uma mistura de tecido queimado com um aroma amargo, como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao que estava sendo quebrado. Enquanto o fogo consumia cada peça, Jonas rezava o terço em voz alta, coisa que não fazia há anos. Os filhos ficaram sem entender, e Lúcia explicou que isso vai acontecer todos os dias. Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso repetiam com uma fé nunca vista. Pedia perdão por abrir a porta sem perceber e declarava que a partir daquele momento a casa estaria consagrada novamente ao Senhor. A fumaça subia, o céu escurecia e no coração daquela família algo começava a se alinhar novamente. 8. A limpeza espiritual começa. Na manhã seguinte, algo estava diferente. O ar parecia mais leve. A luz do sol, que antes mal atravessava as janelas, agora enchia os cômodos com suavidade. Lúcia foi a primeira a perceber. Ao abrir a porta da cozinha, sentiu uma paz que há dias não habitava ali. Uma paz silenciosa, como um sopro de Deus, como se o ambiente tivesse sido devolvido ao seu propósito original.
Abriu um baú há anos guardado e colocou novamente seus santos nos lugares. Nossa Senhora ganhou um lugar de destaque e o crucifixo presente de sua mãe voltou à parede da sala. Jonas acordou descansado. Não havia pesadelos, nem insônia. Dormira em paz. Ao levantar-se, caminhou pela casa com um olhar atento. Sorriu aliviado ao ver os santos. Cada espaço parecia ter sido purificado. O clima tenso que antes envolvia o lar havia desaparecido. Era como se o ambiente tivesse sido realinhado espiritualmente. As crianças também apresentaram mudanças, mesmo estranhando o novo comportamento dos pais. Elas não se lembravam. Gabriel, que andava apático e recluso, desceu para o café da manhã com um semblante mais leve. Raquel ajudou a mãe na cozinha sem reclamar, algo que não fazia há dias. Samuel, o caçula, ficou perguntando o que eram. Os homenzinhos antes de correu para o quintal rindo, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. O ambiente familiar começou a se recompor. As conversas voltaram, o riso reapareceu. O clima de oração, que havia sido sufocado, voltou a ocupar seu lugar na rotina da casa. Naquele fim de tarde, a família se reuniu na sala para rezar. Lúcia e Jonas explicaram para eles sobre o catolicismo e seus ritos. Eles agora acordam de madrugada para rezar com o Frei Gilson, não por obrigação, mas por gratidão. Todos os dias ali, de mãos dadas, eles agradeceram pela revelação, pela coragem de obedecer e pela paz restaurada. Não tem mais medo. A casa, que antes havia sido invadida pelo invisível, agora estava cheia da presença de Deus. Era o renovo depois da tempestade. E embora não soubessem explicar tudo, sabiam que algo havia sido vencido no mundo espiritual. 9. A paz volta ao lar com o passar dos dias. A transformação se tornava ainda mais evidente. A atmosfera da casa havia mudado por completo. O que antes era opressão, agora era leveza. O que antes era conflito, agora era comunhão. A presença de Deus podia ser percebida em detalhes, nos gestos, nos sons, nas pequenas rotinas que haviam sido esquecidas. Jonas sentiu que era hora de dar um passo além. Não bastava apenas remover o que havia trazido contaminação espiritual. Era preciso estabelecer princípios novos. Era preciso consagrar, de forma clara e pública, aquele lar ao Senhor. Num domingo pela manhã, após a missa na igreja de São Bento, Jonas convidou o padre Tomé para benzer sua casa e seus filhos. O padre Tomé aceitou o convite e, com água benta nas mãos, começou a abençoar cada ambiente. Passou pelas portas, janelas, quartos e corredores. Em cada canto, uma oração era feita. Não para repetir fórmulas, mas para declarar com autoridade que aquela casa pertencia ao Espírito Santo. Lúcia trouxe a Bíblia e a colocou aberta sobre a mesa principal da casa. A palavra seria, dali em diante, o centro daquele lar. Não apenas um objeto decorativo, mas um sinal visível de que a verdade de Deus guiaria cada decisão. As crianças, mesmo sem entender todos os detalhes espirituais, participaram com respeito. Raquel gostou de rezar Santa Maria Baixa. Gabriel permaneceu em silêncio com os olhos fechados. E Samuel observava tudo com atenção e também quer um escapulário igual ao da mãe, que mesmo descascado, voltou ao pescoço. Havia reverência no ambiente, havia temor santo. Havia a certeza de que Deus estava ali, restaurando, firmando, protegendo. Naquela semana, Jonas foi procurado por um antigo cliente que havia desaparecido. Um projeto que estava travado havia meses, finalmente foi aprovado. Lúcia recebeu uma notícia boa do médico. E pela primeira vez em semanas, toda a família dormiu tranquilamente por 7 noites seguidas. Mesmo acordando de madrugada para o
Rosário com o Frei Gilson despertam revigorados. Mesmo com um pouco de sono, estão fortes e renovados. O lar que havia sido tocado por sombras, agora era novamente um altar de luz. E tudo começou com uma simples decisão: obedecer à voz do Espírito. 10. Paralelo bíblico. 1. Acã, o erro escondido que trouxe maldição. A história de Jonas, Lúcia e seus filhos não é apenas um relato atual. Ela reflete um princípio espiritual antigo, uma verdade que já foi revelada nas Escrituras e que continua viva até hoje. No capítulo 7 do livro de Josué, lemos sobre Acã, um homem do povo de Israel. Depois de uma grande vitória em Jericó, Deus deu uma ordem clara: tudo que era da cidade deveria ser destruído ou consagrado ao Senhor. Nenhum objeto, ouro, prata ou roupa, deveria ser tomado para uso pessoal. Mas Acã desobedeceu. Escondeu em sua tenda um manto babilônico, prata e ouro, que deveriam ter sido entregues a Deus. Ele não contou a ninguém. Parecia apenas um detalhe, um pequeno erro. O resultado foi devastador. O povo de Israel, confiante, foi lutar contra a cidade de Ai, uma batalha considerada fácil. Mas foram derrotados. Homens morreram. Houve desespero. E Josué, o líder do povo, se lançou ao chão em busca de explicações diante de Deus. Foi então que o Senhor respondeu com clareza: há coisas condenadas no meio de vocês. Enquanto não forem removidas, eu não estarei com vocês. Não era superstição, era desobediência espiritual. Um único objeto contaminado havia bloqueado a presença e a proteção de Deus sobre toda a comunidade. Só quando Acã confessou e os objetos foram eliminados, o povo voltou a vencer. A lição é clara. O que parece pequeno aos nossos olhos pode ser um ponto de contato para o inimigo. O erro de Acã foi guardar o que Deus havia ordenado destruir. E muitas vezes hoje isso acontece dentro de nossas próprias casas. Aceitamos objetos, presentes, roupas, símbolos, convites para desviar do caminho, sem perguntar a Deus. E quando a opressão chega, não entendemos por quê. Foi isso que Jonas e Lúcia entenderam a tempo. E ao removerem o que havia sido trazido, sem oração, e voltarem a rezar com fé, restauraram a bênção sobre o lar. O mesmo princípio continua valendo para mim e para você. As perguntas que ficam são: onde está a sua fé? O que tem sido escondido na sua casa que precisa ser removido? 11. Paralelo bíblico 2. Jesus purifica o templo. O que Jonas e Lúcia fizeram ao remover os objetos da feira e abençoar novamente sua casa tem relação direta com um dos atos mais impactantes de Jesus nos evangelhos: a purificação do templo. No livro de Mateus, capítulo 21, Jesus entra no templo de Jerusalém e encontra algo que o entristece e o indigna. Ali, no lugar que deveria ser casa de oração, havia comércio, interesses pessoais, corrupção e desrespeito espiritual. Mesmo sendo o templo o lugar mais sagrado do povo, ele havia se tornado um espaço contaminado. A reação de Jesus foi imediata. Com autoridade e zelo, expulsou os mercadores, virou as mesas dos cambistas e declarou em voz alta: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Jesus não tolerou a presença daquilo que era incompatível com a santidade de Deus. Ele não relativizou, não justificou, não ignorou. A lição é profunda. Se o próprio Filho de Deus não permitiu que coisas impuras permanecessem no templo, o que dirá de nós, que muitas vezes deixamos que objetos, hábitos e influências estranhas permaneçam dentro dos nossos lares? A casa onde vivemos, quando abençoada, também se torna um templo da presença de Deus. E da mesma forma que Jesus fez no templo físico, nós também somos chamados a purificar o ambiente onde habitamos. Foi isso que Jonas e sua família fizeram.
Ao identificarem que algo estranho havia entrado, não hesitaram em agir. Decidiram remover, quebrar, queimar e restituir à casa o que ela tinha perdido. A presença do Espírito Santo e a intercessão da Virgem Maria. E o mais belo é que logo após purificar o templo, Jesus curou enfermos ali. Porque onde há limpeza espiritual, há manifestação de glória. Talvez esse seja o tempo de você também virar algumas mesas dentro da sua casa. Talvez existam hábitos, objetos, lembranças ou decisões que precisam ser confrontadas. E quando você fizer isso, com fé e obediência, prepare-se. O céu vai se manifestar de novo no seu lar. 12. Paralelo bíblico. 3. Os magos de Éfeso, queimando o que os afastava de Deus. No livro de Atos, capítulo 19, encontramos uma das passagens mais simbólicas do Novo Testamento sobre rompimento com o oculto e purificação espiritual. O apóstolo Paulo pregava com autoridade na cidade de Éfeso, onde muitas pessoas viviam envolvidas com magia, feitiçaria e práticas espirituais ocultas. Quando ouviram a mensagem do Evangelho e experimentaram o poder de Deus, foram profundamente tocadas, e não bastou apenas acreditarem, eles decidiram agir. A Bíblia diz que muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros e objetos ligados ao oculto e os queimaram publicamente diante de todos. Esses materiais representavam não só um passado de engano espiritual, mas também portas abertas para influências malignas. A atitude foi radical. A destruição dos objetos foi um ato simbólico, mas também espiritual. Um gesto de arrependimento, de separação, de entrega total. O texto diz que o valor dos itens queimados era altíssimo, mas isso não importava. O que estava em jogo não era o preço material, e sim a liberdade espiritual que eles queriam alcançar. E o resultado? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. A lição é clara. Quando algo nos afasta de Deus, não se negocia, se elimina. Não importa se é bonito, valioso ou sentimental. Se abre uma brecha, precisa sair. Jonas e Lúcia não sabiam dessa passagem quando decidiram queimar as roupas trazidas da feira. Mas no mundo espiritual, fizeram o mesmo que os crentes de Éfeso fizeram há 2000 anos. Reconheceram o erro, ouviram o Espírito e romperam com aquilo que os mantinha em opressão. E como naquela época, a presença de Deus voltou com poder. Essa é a escolha que muitos precisam fazer hoje. O arrependimento verdadeiro não é só sentimento. Ele se manifesta em decisões concretas e, às vezes, a sua libertação está a um passo de distância. O passo de obedecer e se desfazer de tudo que ainda prende o seu lar ao passado espiritual errado. Conclusão: agora você sabe. Sabe que aquilo que entra na sua casa carrega mais do que aparência, forma ou valor. Pode carregar ambientes espirituais, memórias invisíveis, marcas de dor ou rebelião. E sabe também que o inimigo não precisa de autorização explícita para agir. Basta uma brecha, basta um objeto aceito sem discernimento. Basta que a gente não pergunte a Deus antes de trazer algo para perto. A história que você ouviu não é só sobre uma família, é um espelho, um alerta, uma convocação para todos que estão vivendo batalhas silenciosas sem explicação. Talvez você esteja enfrentando confusão, tristeza, doenças recorrentes, brigas familiares, bloqueios financeiros, uma sensação de opressão constante. E já orou, rezou, jejuou, fez promessas, tentou entender, mas a resposta pode estar dentro da sua casa. Hoje Deus está te dando sabedoria, e agora que você sabe, a escolha é sua. Você vai deixar as portas abertas? Ou vai se levantar como Jonas e Lúcia e dizer: na minha casa só entra o que vem do Senhor? Se essa palavra falou,
Com você, escreva aqui nos comentários: hoje eu fecho as portas espirituais da minha casa. Esse gesto simples será a sua declaração pública de fé. E enquanto você digita, saiba, os céus estão em movimento. Clique em curtir neste vídeo. Isso não é apenas uma reação, é uma forma de empurrar essa mensagem para outros lares que também precisam ser libertos. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Este canal é um espaço de ensino, oração e direção espiritual para quem quer mais de Deus, mesmo longe de uma igreja física. Compartilhe este vídeo com alguém. Alguém que está sofrendo sem entender por quê. Alguém que vive de igreja em igreja, congregação em congregação, sem entender que é a fé no seu coração que faz diferença. Lúcia e Jonas poderiam ter encontrado a paz com as orações do pastor Elias, mas eles não tinham fé. Por último, pode ser que essa mensagem seja o instrumento de libertação que essa pessoa está esperando há anos. E lembre-se, não há objeto bonito o suficiente que valha mais do que a paz na sua casa. Se Deus está te mostrando algo, não questione, obedeça, porque o céu responde a quem ouve e age